O segundo, esse é o primeiro fundamento, né? A linguagem. O segundo fundamento, para você improvisar sem pensar em escalas, é a harmonia interna. Isso é uma coisa fundamental. E isso vem com a prática e vem com, obviamente, algumas técnicas que eu vou te mostrar aqui. Mas eu vou te dizer mais ou menos aqui, te dar uma visão geral do que é a harmonia interna. Isso é uma coisa muito mais... O buraco é muito mais embaixo, mas é porque no tempo que eu tenho aqui, eu vou te falar o que é possível eu te dizer sobre a harmonia interna. Mas a harmonia interna, basicamente, o conceito é fácil. É tipo, você ouvir os acordes internamente. Você treinar o seu ouvido, você criar uma memória do som. Então, por exemplo, eu toco aqui um baixo. Vou tocar em outro tom. Tem um baixo ali. Agora eu vou tocar uma nota aqui, ó. Essa nota é a terça daquele acorde ali. Se eu estiver pensando, é terça maior, né? Então, o 1 tá aqui. Aí o que acontece? Eu associando essa habilidade com a anterior da linguagem, eu toco uma nota qualquer. Eu vou tocar em qualquer lugar aqui. Sétima menor. Então, o 1 tá aqui. Ou seja, a sétima maior tá aqui. Se a sétima maior tá aqui nessa corda, eu sei que eu tenho um acorde aqui, porque eu começo a associar os intervalos com os acordes. Então, eu não estou pensando na escala. A escala, só pensar no shape, sem enxergar nada, isso só te atrapalha. Você fica repetindo os shapes, mas você não consegue desenvolver seu fraseado porque você não enxerga as coisas. Ó, sétima maior. Vou tocar outra aqui, ó. 1. Quinta. Então, ó. Se aqui é a quinta, aqui é a sexta. Então eu já sei onde eu tô. Vou trocar o baixo agora, ó. Vou tocar uma nota. Se aqui é a sexta, a quinta tá aqui. Então se a quinta tá aqui, o 3 tá aqui. Se o 3 tá aqui, eu tô vendo o acorde. Ou seja, em poucas notas, você começa a associar com outros conhecimentos. Mas é importante que o seu ouvido também te ajude. Você não pode só confiar na digitação. Você tem que treinar o teu ouvido. Por quê? Improvisar não é você tocar uma coisa pronta, né? A gente vai tocar, vai criar na hora. Então, a gente precisa ter um bom ouvido. A gente precisa desenvolver esse ouvido, entendeu? Isso é muito importante para você sentir segurança e principalmente para você conseguir acompanhar também a harmonia de ouvido. Você vai tocar uma música, sabe? No meio do caminho, você já não sabe mais qual é o acorde que está tocando. Isso vai te atrapalhar. Então, isso precisa ser desenvolvido. Como que você desenvolve isso? Bom, como eu te disse, são várias coisas que você faz, mas uma delas é o seguinte, ó, que você pode começar a fazer hoje, que é a absorção. Como é que você faz? Você pode colocar um drone na internet, ou se você tem um teclado, você pode fazer sim, ou se você tem um pedal ou uma gravação qualquer, você pode fazer. E se você não tem nada, você pode usar o seu celular. Toca um acorde durante eu fiz isso durante muito tempo, com um gravadorzinho. Você toca um acorde durante, sei lá, 2 minutos, pronto. Agora você pode praticar por cima dele. Então você vai colocar um acorde estático assim, que fique toda a vida. Não muda de acorde nunca. Fica em dó toda a vida. Agora eu vou experimentando, ó. E como que você começa a fazer isso? Começa passando as digitações das escalas. Depois você não vai ficar só nisso, aí você começa a fazer o quê? Você começa a tocar a escala em ordem aleatória. Com um ritmo constante. Repara que eu comecei no shape 1 aqui, ó. Já tô no 2. Já tô no 3. 4, 5. Até você sentir a vontade. Você vai fazer isso em todos os tons. Por exemplo, aqui, ó. Fá sustenido maior.
Tá aqui, ó. A escala tá aqui, né? Agora começa a tocar aleatório. Isso vai te dar mais segurança para você acompanhar a harmonia de ouvido, porque você está ensinando o seu ouvido, está registrando isso na sua memória, o som do acorde e o efeito que as notas têm em relação ao acorde. E se você ainda por cima depois experimentar, o que eu toquei aqui? Fá. Experimentar, vou fazer um outro tipo de Fá aqui, fazer mais para cá. Se você experimentar tocar as notas e também observar que intervalo é em relação ao acorde e ter um acorde de referência em toda a digitação, nas 5 posições, né, no Kaged. Então, por exemplo, o Fá tá aqui, 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 aqui e aqui. E aí, em cada digitação, por exemplo, pegar isso aqui, você vê que isso aqui é a terça e perceber o som, ó, o som da terça. A quinta, sétima maior. Ou seja, você associar o som com a digitação e com seu conhecimento teórico, de saber qual é, se é sétima, se é terça. Então você vai literalmente preenchendo essas lacunas que vão ficando anos e anos e que vão atrapalhando a gente no caminho, entende? Aí isso aqui, esse treino que eu te mostrei aqui, tem no DNA. Inclusive, os alunos do DNA sabem que eu bato sempre nessa tecla. Absorção. Só que tem que fazer todo santo dia para você construir a memória do som em relação do que você toca em relação ao acorde e começar a associar isso com a sua memória muscular, começar a associar isso com as escalas. Porque só praticar a escala não quer dizer muita coisa. Que som é esse, né, que está na sua cabeça? Só está pensando na digitação. Na hora que você for tocar mesmo a Vera, ou com um backing track, ou com uma banda, você vai ser surpreendido pelo som da harmonia. Você não pode. Você já tem que ter esse som da harmonia. Já não pode ser novidade para você na hora do solo. Entende? Já tem que estar no seu ouvido isso aí. Percebe? Isso é extremamente importante. E uma coisa que muita gente fala nesse momento aqui, quando eu falo de absorção e de fazer esse treino de ouvido, cara, isso é muito complexo, como é que eu vou decorar esse som? Como é que eu vou aprender isso tudo, né? Realmente, isso aqui não é uma coisa que você resolve do dia para a noite. Mas pensa numa coisa, se você precisa de concentração e atenção para resolver isso aqui, para fazer esse treino, e esse é um treino fundamental que você precisa fazer, imagina se você passar por cima dele. Entende? Se você não resolver isso, na hora do solo vai ficar travado. Se é uma coisa que já exige que você precise estar ali concentrado para fazer, se deixar para resolver intuitivamente, vai dar ruim. Entende? Então, esse aqui é um fundamento extremamente importante. Aqui o Reginaldo Nascimento falou aqui, Tiago, as escalas servem para conhecer o braço do instrumento ou nem para isso servem? Então, tudo serve para alguma coisa, né? Só que o negócio é o seguinte, o que eu percebo muitas pessoas têm dificuldade em conseguir desenvolver o fraseado só pensando nas escalas. Isso aí é a maioria. Vai ter um cara que vai conseguir resolver de outra maneira. Só que quando se trata de método, e é a minha proposta, né? Minha proposta não é só uma proposta de performance, de tipo, eu consigo fazer, então eu consegui resolver de um jeito aqui muito louco que ninguém faz e tá bom, que é só para mim. Mas o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ensinar as pessoas no método DNA. Então, o que eu quero? Eu quero um método que consiga atender a necessidade das pessoas, e obviamente da maioria. E eu percebo que a maioria não consegue desenvolver pensando nas escalas. Como ele falou ali que o John McLaughlin dizia que só pensava nas escalas. Aí tá vendo? É um pensamento exatamente o contrário de um cara gigante, né? Aí teria que entender
como é que ele fazia, mas tá vendo? É um cara ponto fora da curva, igual o Pat Martino, né? Pat Martino dizia que só tinha acorde menor. Tudo é menor. E algumas pessoas não conseguem lidar com isso. Entende? Então, a minha proposta é o seguinte, fazer você chegar num resultado musical, fazer você conseguir resolver, fazer você, por exemplo, se eu colocar 2 acordes aqui, essa música mesmo que toquei aqui, do Djavan, quando mudar de Dó maior para Dó menor sexta, como é que faz? Se você vai pensar na escala da menor melódica, geralmente não vai conseguir desenvolver, entende? E aí também em que nível ele pensava nas escalas. Ele pensa nas escalas. Né? Um cara desse, ele tem esse pensamento. Tá, beleza. Mas em que nível? Ele só está pensando na digitação ou está vendo os intervalos? Entende? Ou ele já treinou o ouvido dele, ele percebe também o sabor da nota, entende? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas a minha proposta com as escalas é o seguinte, ela serve para você conhecer o que está disponível para você no braço. E serve para você saber a relação das escalas com os acordes. Tipo, esse acorde menor sexta, se eu tocar uma escala menor melódica de Dó, vai funcionar. Esse acorde, sei lá, Lá7 alterado, se eu tocar menor melódica meio tom acima, vai funcionar. Por quê? Porque vai coincidir com as notas da escala alterada de Lá, que vai passar exatamente pelas tensões que esse acorde aceita. A grande questão é, como é que eu torno isso natural? Porque definitivamente pensar nesse monte de coisa na hora de tocar vai travar. Então é mais sobre isso, entende?